Sempre me chamou muito a atenção esse termo Save the Planet. Desde a época que começou essa consciência ecológica, eu cheguei num hotel e estava lá, você vai lavar as toalhas ou não, tinha esse coisinha Save the Planet. E eu achei isso estranhíssimo, porque a impressão que eu tenho é que a maior parte das pessoas acha que a natureza é uma coisa assim, fora de mim, é uma coisa que acontece aqui fora e não acontece comigo. A natureza são as montanhas, os mares, os rios, as florestas, mas não sou eu. E me deu essa sensação de que o ser humano está tão autocentrado, tão desconectado da natureza, que ele acha que o que tem que ser salvo é o planeta e não a nossa vida nele. A gente não percebe que nós somos um grande organismo e que quando a gente destrói florestas, suja as águas, mata os animais, a gente está destruindo também a nossa possibilidade de viver nesse planeta, a gente está destruindo esse sistema que somos todos nós. A gente não percebe que a gente é um organismo e que qualquer coisa que a gente faça com esse organismo afeta a nossa existência aqui. Nas grandes cidades, a gente está tão desconectado da natureza que se você perguntar agora, num lugar assim, num ambiente universitário, por exemplo, de São Paulo, e se você perguntar para alguém, fizer uma entrevista e perguntar em que fase da Lua a gente está, provavelmente as pessoas não sabem responder. Se a gente perguntar aonde que está o Cruzeiro do Sul, no céu, eles também não sabem responder. Se você perguntar que lado aqui da faculdade nasce o sol, também não vão saber responder. Que fase, que época de frutas nós estamos, que legumes nascem nessa época, provavelmente também não vão saber responder. A ideia desse encontro é a gente se lembrar que fazemos parte da natureza e que nossas ações, a favor ou contra ela, se manifestam imediatamente no nosso corpo e na nossa saúde. E que é possível estar em contato com a nossa natureza interna e externa, mesmo morando numa cidade como São Paulo. Para conversar sobre isso, a gente convidou Paulo Saldiva, professor e médico patologista, um dos maiores especialistas do mundo em saúde e poluição do ar. Ele vai explicar como a nossa conexão com a natureza no cotidiano atua sobre o nosso humor e o nosso corpo. André Palhano, criador e organizador da Virada Sustentável, vai revelar as iniciativas verdes que a cidade já nos oferece e nós desconhecemos. E Ismael dos Anjos, jornalista e fotógrafo mineiro, morador de São Paulo, mas apaixonado pela vida no verde. Ele conta como a natureza nos ensina sobre ser mais humano e como trazer para a cidade o estilo de vida no campo. Para começar, eu gostaria de perguntar para o Paulo a falta desse contato, dessa conexão com a natureza está nos adoecendo? Tem que falar no microfone. Paulo. O problema não é falar no microfone, é falar coisa com coisa. Eu tenho certeza que sim. Existem várias evidências de que nós somos programados para a natureza e para o estético e para o belo. Se você for nas cavernas do Paleolítico, você vai ver que onde tem as pinturas rupestres, você também tem a melhor acústica. E todas as evidências antropológicas mostram que a gente aprendeu a pintar antes de escrever e cantar antes de falar. E isso é uma observação biológica. Você vai ver que isso acontece com animais. A beleza, a pelagem, a plumagem, o canto, são instrumentos de comunicação e de interação interespécies e entre indivíduos da mesma espécie. E não é à toa que os hospitais estão cada vez mais verdes, não é só pela beleza ou por ser politicamente correto, mas também porque as pessoas curam mais depressa, cicatrizam mais rápido, reduzem a pressão arterial, tem menos infecção no pós-operatório. E isso tem sido mais desenvolvido através de experimentos mais controlados.
Hoje é possível saber que área do cérebro é ativada, tanto por ressonância funcional, quanto por realidade aumentada, onde você põe um óculos e põe o indivíduo no verde dentro de uma máquina que mede o metabolismo cerebral, ou você pode colocar um eletroencéfalo e saber que área do cérebro está sendo ativada. E você percebe que quando você tem imersão verde, que é uma coisa praticada tanto nos países escandinavos quanto no Japão. Imersão verde como exatamente? Você sai do trabalho e vai para o mato. E também tem acontecido isso com escolas. Você vai ter ativação de áreas controladoras do estresse, e você vai ter supressão de genes, da atividade da expressão gênica que codificam proteínas pró-inflamatórias, ou seja, você desinflama e você ativa a produção de genes anti-inflamatórios. Mas um parque faria esse papel, ou o mato mesmo? A gente tem que ir para a natureza, viajar? Não precisa entrar no mato, é melhor deixar o mato tranquilo onde ele está. Até para a gente não fazer destruir. Um condomínio com som ambiente. Mas uma das coisas que você tem existem evidências muito mais controladas, onde se acompanha populações por longos períodos. Morar perto de um parque, a menos de 500 metros de um parque, ajustando para outras covariáveis como idade, renda, educação, peso corpóreo, diabetes, hipertensão arterial, mostra que morar perto de um parque reduz em 30% o risco de infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral. Isso é mais do que estatina e beta-bloqueador juntos. E as razões para isso são 3. Basicamente, serviços ambientais, ou seja, aumento da umidade e redução da poluição. Você ter também espaços seguros para caminhada, as pessoas caminham de uma forma mais segura. E também, e mais importante, é a oportunidade de encontro de pessoas. Você consegue construir relações sociais afetivas, porque o atual viver na cidade, pela sua dinâmica, pela sua intensidade, e você perde os amigos que você construiu na juventude, começa a ter toda a tua relação social e afetiva no trabalho, e você os perde no tempo, você se aposenta. E aí, a sua alternativa é ir 3 vezes por dia no supermercado, ou chegar 2 horas antes do médico, o que não é uma boa forma de socializar. Então, quando a cidade passa a ser um local de um obstáculo entre a sua casa e o seu trabalho, você começa a perder qualidade de vida e piora a saúde. Então, eu não tenho a menor dúvida, hoje a maior parte dos estudos do mundo mostram que o contato com a natureza, primeiro, ele está programado nos nossos genes. Nós fomos programados para o belo, para o verde e para atividades em contato com práticas que estão embutidas no nosso comportamento. Dentro disso que você está falando, os hospitais deviam ser dentro de parques, né? Mas ou conter um parque dentro de um hospital. Os hospitais estão ficando cada vez mais verdes. Mas verdes assim, pintam as paredes de verde. Põe jardim, você também coloca... Não, isso vale para a arte. Isso vale para a arte. Quando você falou de luz, isso que a gente está tendo aqui, por exemplo, você começa a ter um ciclo de luz completamente diferente do que você tinha na natureza. Você vai começar a secretar melatonina 1h30, 2 horas depois de que você parou a luz. E a gente fica até as meia-noite com isso. Então nós não conseguimos nem dormir adequadamente. Isso você não consegue aprofundar o sono. Então, quando você tira a natureza, e eu não quero me estender, porque tem muita gente muito mais sabida do que eu, você consegue transformar a cidade como um obstáculo entre a sua casa, que está dentro de uma guarita, e o seu trabalho. Existe uma ideia de se negar a cidade, o ponto aonde o espírito humano se encontra, que é capaz de erigir templos e catedrais sem ter conhecido o cálculo, por exemplo, que é uma coisa legal. Isso aqui que a gente está fazendo é um experimento de enriquecimento do espírito. Um espaço como esse é um patrimônio que socorre nas cidades. E você começa a construir moradia, lazer e trabalho dentro da mesma guarita. Eu sempre falo a mesma coisa, a Faculdade de Medicina vai lançar um que tem hospital, maternidade e crematório gourmet embutido. Você nasce ali e não sai nunca mais, ainda vira biodiesel. Então eu acho que isso... 100% aproveitável. 100% e jogando o azeite fervente em quem quiser entrar na sua guarita. Então isso é a negação da cidade. E isso, em vez de nos trazer felicidade,
vai nos trazer o isolamento coletivo, a solidão coletiva e a angústia e o sofrimento, porque uma das coisas que mais afeta a gente, de tudo que a gente pensa, no meu modo de entender, isso é uma opinião pessoal, estava discutindo isso com a Laís, que está aqui hoje. Depois que você satisfez as suas necessidades fisiológicas de comer, procriar e se manter vivo, o que mais nos motiva na vida? Entender a nossa existência, reduzir a angústia do viver, saber por que nós estamos aqui. E isso você encontra não numa pergunta, você não vai obter sozinho, você vai obter isso num encontro de pessoas. Você vai compartilhar emoções, compartilhar dúvidas. E isso acontece a cidade quando ela deixa de existir como cidade e passa a ser uma coisa, você perde essa propriedade do entendimento humano. E eu acho que essa é a razão pelo qual as cidades melhoram tudo em termos de saúde, expectativa de vida, redução da mortalidade infantil. Eu não entendi, a cidade melhora tudo? Quando você compara com o campo, morar no campo você morre mais cedo, morre mais bebê, morre mais mãe e uma série de outras coisas. Morre mais gente de doença cardiovascular, porque até você chegar alguém que põe um stent em você, você tá já foi. Mas tem 3 coisas que a gente piora na cidade: câncer, por causa dos poluentes atmosféricos; obesidade, porque a gente tem uma vida completamente obesogênica, e depois eu posso desenvolver isso depois, o parque é um antídoto para isso; mas principalmente doenças mentais. Quanto maior a cidade, maior a taxa ajustada para depressão e esquizofrenia. Uma cidade de 100 mil habitantes tem menos da metade do risco de você ser esquizofrênico. Ou seja, a ideia de que você não para, que aquele mecanismo de estresse, que toda hora está ligado, que você não consegue, que era bom quando você tinha um urso ou quando você tinha uma tribo chegando, e você ligava e desligava, na nossa cidade não desliga. E isso explica porque às vezes momentos de reflexão, de autoencontro, encontro de pessoas faz tanto bem para a nossa saúde mental. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Ismael, porque você é um cara... Olha só, deixa eu só colocar aqui para a gente poder conversar. A gente vai abrir para vocês por pergunta. Deixa eu conversar com eles e aí depois vocês começam a poder perguntar para eles. Só para a gente ver um pouquinho do ponto de vista de cada um, tá? Mas é para vocês pensarem mesmo, porque vai abrir para vocês já já. Você que tem uma coisa com... dentro de você, uma coisa com o mato, com viver fora, e que você diz que você consegue trazer alguma coisa sobre isso, ele falou sobre solidão. A impressão que a gente tem é que quando você mora num sítio, que o próximo vizinho está a 20 quilômetros de você, que a solidão é maior. Mas você diz que não, que na verdade a solidão é maior dentro das cidades. Ou eu estou errada? Como é que você se coloca? É por aí. É por aí. Eu sou mineiro, então acho importante avisar isso, porque eu acho que é daí que vem a minha noção. Eu estava contando para a Bel, que é a curadora, quando a gente conversou, que quando eu mudei para um prédio aqui em São Paulo, onde eu moro hoje, a primeira atitude que eu fiz foi escrever uma cartinha me apresentando, dizendo: eu sou Ismael, eu estou mudando, eu vou fazer uma reforma, então vocês vão conviver com barulho durante 30 dias aí no ouvido de vocês, mas meu telefone é esse, meu e-mail é esse, se precisarem, conversem comigo. Coloquei debaixo da porta de todos os apartamentos, ninguém respondeu. Ninguém nem te deu boas-vindas? Não. Mas um ano depois, numa reunião de proprietários e tal, foi você que me mandou uma cartinha, um senhor, que é o seu Hildo, que mora no primeiro andar, que tem mais de 90 anos, agradeceu e lembrou. Eu citei isso, assim, porque eu acho que uma coisa muito difícil, eu já tinha morado em outros 3 lugares de São Paulo, eu não conhecia meu vizinho da frente. Então não adianta muito estar perto se você está longe. Então sim, existem 20 quilômetros, às vezes, entre você e seu vizinho mais próximo, mas se você pode gritar por socorro, se você pode chegar lá, você sabe quem ele é, quem são os filhos, como ele cresceu, no que ele acredita, você pode pedir um açúcar para ele, não precisa descer para o mercado mais próximo para comprar, porque você não pode nem bater no cara da frente, eu acho que você está mais perto, né?
Eu não sei, a impressão que eu tenho, essa coisa dos prédios, das pessoas não se conhecerem, é impressionante, porque é isso mesmo. Você convive com uma pessoa, você ouve os passos dela, você sabe a hora que ela chega, você ouve os barulhos dela, você sente o cheiro da comida que ela está com, e de repente você não sabe nem como é que é o rosto dela, e você vive ali anos e anos e anos. E a gente não se comunica. E, de repente, o fato de você morar num sítio que daqui a 20 quilômetros tem outra pessoa, faz você se aproximar, porque a solidariedade ali é importante, né? Exatamente porque estamos sozinhos e se de repente alguma coisa acontecer, a ponte cair, nós temos que reconstruir, não sei, tem uma coisa assim... Para pedir o estente que ele falou, alguém vai ter que te levar. Leva para o hospital, qualquer coisa assim, né? Pelo menos, eu acho que essa é a minha tentativa, assim. Quando você falou de tentar trazer a natureza, eu tento focar mais nas relações e no tempo. Eu acho Como que, assim no tempo? Antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo sobre isso e eu falei que ele perguntou, mas qual que é seu verde? Eu falei, meu verde é meu tempo. Eu tento evitar ao máximo que outras pessoas controlem meu tempo, que outras situações controlem meu tempo. Eu posso até ceder meu tempo, mas o tempo é meu. Eu acho que a gente ainda trabalha numa lógica de que a maioria das pessoas é empregada, recebe um dinheiro e acha que trabalha em troca do dinheiro. O que você está vendendo ali é tempo. Você está trabalhando 8 horas, 10 horas por dia para alguém e entregando sua força de trabalho. Por isso que a minha escolha, me apresentaram como jornalista e fotógrafo, a minha escolha em ser freelancer partiu muito daí. Ser capaz de doutrinar meu próprio tempo. Isso às vezes gera complicações que, obviamente, um trabalho 5 dias por semana, 8 horas por dia não tem, mas em compensação me dá tempo para outro dia, enquanto minha companheira que está na plateia estava numa reunião de trabalho, eu estava com o meu enteado na brinquedoteca. Eu era o único pai, né, no caso padrasto, ali. E isso para mim é um pouco de interior no meio da cidade, poder num dia de semana estar com o seu filho, seu enteado. O tempo vai por aí. Você tem uma coisa também com a sua avó, né? A sua avó te ensinou um pouco sobre como viver, como trazer o campo para dentro da cidade? Acho que sim, mas eu nem sei se ela tentou, porque... Não, a gente aprende olhando, né? Eu acho que, por isso até eu fiz o esclarecimento de que eu sou mineiro, assim, porque eu acho que o que ela me trouxe, principalmente, essa avó mineira, Leontina, Dona Leontina, foi a cozinha. Uma coisa que é muito marcante para mim no campo e na natureza é a relação com a comida. E eu acho que talvez seja a primeira que a gente perde, eu não sei se vocês podem dizer isso, mas a gente dificilmente para comer. A gente... Tô comendo, me dá 10 minutos, daqui a pouco eu tô aí. Vou só parar, comer um negocinho. Dificilmente você para comprar sua comida, planejar o que você vai comer, cozinhar, sentar para comer, fazer uma siesta ou parar um pouquinho depois. E eu acho que a relação com minha avó e essas coisas vieram disso, assim. Então, quando eu me mudei para São Paulo há 6 anos atrás e eu me senti engolido, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ligar para minha mãe e pedir uma receita que eu sentia saudade, que era uma receita favorita, assim, carne moída com quiabo, coisa bem simples, assim, mas que era a minha conexão com aquilo. Então, primeiro eu ia no mercado, hoje eu tento ir em feiras, que é uma possibilidade que São Paulo te dá de conhecer gente, conversar com as pessoas, saber o nome de quem que você compra. Aliás, você fala isso, né, que é mais importante a gente comprar o orgânico não no supermercado, mas direto dos produtores. É por causa disso, dessa relação? Olha, é mais barato. Tá. Tem essa vantagem, mas eu gosto muito de saber de onde vem, que ela estava falando. E tem uma vantagem muito grande, a gente pode não saber quais são os frutos da época. Sou jornalista, fotógrafo, estou correndo, não sei o quê. Cara, a Dona Maria sabe. Então você vai chegar na banca dela e ela vai te dizer que aquele está barato. E o fruto da época é mais barato, né? Sim. Tá mais em conta, porque ele está na época dele, né? Eu acho que te dá uma sensação também de comunidade. São Paulo é uma das coisas mais mágicas que tem, e eu sou de Belo Horizonte, então isso não existe lá.
Eu acho que a comunidade de todo mundo aqui, os bairros de todo mundo, tem umas 2 feiras diferentes na região, pelo menos durante a semana. Então, se vocês conseguirem mudar uma ida ao mercado por uma ida à feira, souberem o nome de quem vocês estão comprando para na próxima semana ou dali a 15 dias perguntar, tem tal coisa e tal coisa chegou, nossa, mas o preço estava assim, eu acho que vocês vão, eu pelo menos me sinto um tiquinho mais no campo, assim. Por aí. André, você, eu gostaria que você definisse, já que você está ligado à virada sustentável e tal, que você definisse para a gente o que se chama de sustentabilidade. E como é que foi a sua entrada, porque ele é um jornalista que veio de economia, era um jornalista que falava de economia e que, de repente, deu uma virada completamente para a área da sustentabilidade. Eu queria que você definisse a sustentabilidade, como é que foi o seu caminho para esse assunto. Boa noite a todos. É engraçado, tem gente que faz coleção de definições sobre sustentabilidade, né? Porque são tantas hoje, né, que você tem um cardápio. Sustentabilidade, o termo sustentabilidade vem lá do relatório Brundtland, de 87, enfim, que é basicamente a gente mora numa casa chamada Terra, não importa se você mora na garagem ou na suíte, e você tem que garantir condições mínimas, tanto para a sua vida, ou seja, para as necessidades atuais da sociedade, e garantir que atender essas necessidades não implique em as gerações que estão chegando não serem atendidas em suas necessidades também, ou seja, ter essa preocupação, né? É engraçado que muita gente pensa apenas no futuro, mas na verdade a gente está falando de uma coisa bem presente, né? A gente tem necessidades atuais muito longe de serem... E até parece que o futuro ficou mais perto agora, né? Porque antigamente era daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, agora aqui é da 5. A gente vive numa velocidade... Agora é 5. E uma coisa interessante, eu não sei em que momento, talvez por terem ali, com a coisa do fim da Guerra Fria, terem talvez adotado essa bandeira com nível... Mas é impressionante, isso é uma coisa notável, quanto sustentabilidade está associada quase que exclusivamente às questões verdes, né? As questões de biodiversidade, água, poluição do ar, etc., quando, na verdade, é lógico que essas são talvez a base desse pensamento, mas você tem uma série de outros temas, digamos assim, mais sociais, como a erradicação da pobreza, redução de desigualdade, diversidade e outras tantas, cidadania, que não são associadas com a sustentabilidade. Você faz um exercício super interessante de colocar num Google sustentabilidade, procurar no buscador de imagens, a sua tela vai ficar verde, porque é impressionante como a gente associa apenas... ela vem, e é lógico, ao associar apenas a isso, você não consegue enxergar essa complexidade da sustentabilidade, que são a transversalidade das áreas, das inter-relações, de um modelo de consumo que provoca uma industrialização que, por sua vez, provoca um aumento das emissões de gás de efeito estufa, que vão provocar mudanças no clima, e que, por sua vez, vão afetar populações que estão em ocupações na beira de um rio por questões sociais, ou seja, está tudo interligado, né? Essas questões sociais e ambientais, em diferentes escalas, elas estão absolutamente interligadas umas com as outras, né? E hoje, Patrícia, tanto que na virada esse ano a gente adotou como eixos temáticos, eu acho que a melhor definição, o melhor guarda-chuva de sustentabilidade são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Uma agenda global que está fazendo um ano agora em setembro, né? Aprovada, uma baita construção, né? Envolvendo diversos países, quase todos os países signatários da ONU assinaram esse pacto, né? As metas são até 2030 e vem em substituição aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E tem aí erradicação da pobreza, vida debaixo da água, modelos de consumo responsáveis, enfim, eu acho que hoje esse é a melhor definição de sustentabilidade, são esses 17 ODS, né? São 17 figurinhas, que cada um tem lá no total no total dos 17, 169 submetas, né? Mas sem dúvida é a melhor tradução. E muito rapidamente
Eu sempre fui jornalista de economia, eu trabalhei, enfim, na Veja, na Jovem Pan, no Estadão, e a Folha me chamou em 2005, 2006, para fazer uma coluna de sustentabilidade no caderno Dinheiro, que eles queriam uma visão, justamente uma visão econômica da sustentabilidade, né? E a lógica da sustentabilidade na área econômica, seja por questões de ecoeficiência, resiliência e tantas outras, é de uma obviedade tão grande que não tem como não se encantar por esse tema, né? É realmente uma visão, é como você botar um colírio e falar, nossa, peraí, existe uma visão de mundo absolutamente realista, né? E que não tem como você não se encantar com isso, né? E aí você vira quase um ativista, e aí, enfim, vem toda a história. E sustentabilidade dá dinheiro? Pode dar dinheiro? Então, isso é interessante, né? No caso do mundo corporativo, veio uma ótima definição do John Elkington, do tripé da sustentabilidade, triple bottom line, que faz muito sentido. Né? Você tem que fazer um produto que seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente, ou em termos ecológicos, sustentável, né? Ou, enfim, tem essa preocupação ambiental. E as empresas se agarraram a isso de uma maneira, lógico, o setor privado tem essa característica de que, achamos o nosso mantra, vamos usar a sustentabilidade ou a ecoeficiência, ou ter lá um ISO 14000, ou ter um relatório GRI, para ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que não tem nada de errado com o modelo capitalista, desde que ele não gere tamanha desigualdade, né? Eu gosto de brincar que um mundo sustentável é um mundo escandinavo, né? Você tem ricos, pobres, tem empresário, tem um funcionário, é um sistema capitalista puro, mas você não tem essa desigualdade gritante que está começando, não tenho a menor dúvida, a bater na classe média alta, para todo mundo, né? Inclusive, um dos motivos pelos quais a gente saiu do espaço público, né? A gente saiu, essa questão toda de áreas verdes, que agora está voltando em São Paulo de uma maneira muito interessante, acho que a gente vai falar um pouco disso. Isso eu queria falar também. Tem muito a ver com isso, né? A gente saiu da rua, né? De uma hora para outra, e basicamente por questões de segurança, né? Vocês lembram disso, quando começaram, nos anos 80, a roubar os tênis? Um pivete roubou o tênis de alguém e matou o menino. Aquela paranoia, né, da classe média, o fenômeno dos shoppings, né? Os shoppings. A praça virou shopping, né? A praça de alimentação virou, está chovendo, qualquer coisa é mais seguro levar no shopping. Exatamente, pela segurança, né? E eu acho que foi nesse momento, talvez, que, especialmente aqui em São Paulo, que a gente saiu da rua, né? A gente deixou de ocupar o espaço público, inclusive as áreas verdes, mas agora, não tenho a menor dúvida, esse movimento está voltando, não tenho a menor dúvida. Tem uma coisa também, eu acho, dessas... Quer dizer, tem uma coisa que entrando na moda, mas sempre assim é engraçado como a moda absorve e vira uma coisa assim, não tem um comercial agora que você veja na televisão, só para exemplificar, que não tenha uma conotação de sustentabilidade, de verde, né? Você vai vender um apartamento, ou é um lançamento imobiliário, ou é uma pasta de dente, ou é um banco, ou é um plano de saúde, todos eles têm essa pegada de qualidade de vida, daquela família que vive no verde, que aprecia isso. Então, eu tenho medo de repente, tudo isso que a gente vem falando, que vocês principalmente falam, caia nesse universo do consumo, sabe? Vira só uma foto, uma maneira de viver que ninguém vive, sabe assim? Como se... E a gente não se apropriasse das praças, do espaço público, de transformar a cidade num lugar mais legal, num lugar mais... Já tem, até é curioso, né? Tem vários movimentos, o professor sabe bem disso, no sentido de achar um outro termo que substitua a sustentabilidade. Né? Há um movimento, exato, porque a sustentabilidade está muito associada apenas ao verde e, para piorar, ela foi... em várias ocasiões, que é o tal do greenwashing, né, a lavagem verde, utilizada de maneira absolutamente inadequada. Se apropriam disso, né? Se apropriam desse pensamento, dessa filosofia, para vender, como se isso porque pega bem, né, e tal, e você vê chega até a ser absurdo, né? Venha viver no verde, né, aqueles condomínios, venha viver no verde.
Sim, ou as paredes verticais, mas essa coisa de venha viver na natureza e tal, e você ergue um muro de 5, 6 metros de altura que isola aquele condomínio de uma praça maravilhosa. São bolhas, ali do né? lado. Viram bolhas. Punk a situação. Professor, você fala muito das hortas comunitárias. Eu queria falar, aliás, com vocês dois. Essa história... Só tem um microfone? A gente tem compartilhado. Essa história das hortas, elas têm uma função, essas hortas na cidade... Oi? Não. Elas têm uma função mais de só ter uma vivência, uma experiência de lidar com a terra, de ver as coisas crescerem, ou a expectativa é que realmente essas hortas se tornem hortas que forneçam um alimento dentro da cidade? Essa é uma boa pergunta, mas o meu conceito hoje, veja, o mundo cada vez é mais urbano. Então, para mim, o ecossistema é também o construído. Assim como a Paulista fechada passa a ser um ecossistema. Ele passa a ser um espaço de lazer. É uma praça. É uma praça, ele se transforma numa praça. Eu acho que a horta, nós temos uma faculdade de medicina que até eu tentei fazer o símbolo, mas eu fui vetado, que era a horta, o vaso, a horta. Né, tem um coração de vegetais, a horta irrigando uma cidade. Né? E a horta médica, né, ela é uma situação interessante, porque ela não só melhorou hábitos alimentares, mas ela forneceu uma oportunidade de encontro. Então, você se desveste, você não é mais aquele cirurgião, aquele neurocirurgião, você não é mais aquela secretária, você não é mais aquele oficial administrativo, você vai se reconhecer com uma outra função. Para mim, a finalidade, a sustentabilidade urbana, ela se baseia... As cidades são seres vivos. Elas vivem, elas nascem, elas crescem, algumas morreram e outras apodrecem em alguns pedaços. E o pedaço é quando você tira a gente. Quando você E não elas tem se gente transformam, né? Pois é, mas ela vai se transformar. Na hora que você tirou gente, a cidade apodreceu. Isso aconteceu com o Centro Velho, assim como acontecia com os índios, que mudavam, esgotavam um ecossistema e mudavam para outro. A gente faz isso com a cidade. E isso para mim... Então, e a questão da sustentabilidade, que é tanto usada para fins comerciais, tem tanta gente usando como... Se o capeta tivesse poder na Terra, ele já reservaria um inferno verde para todos aqueles que usaram a palavra sustentabilidade em vão. Né? Porque você usa aquilo como uma forma de você acrescentar valor a alguma coisa que não tem. Então, eu acredito que a forma, acho que até nenhum capeta permitiria fazer isso, porque deve ter um código de ética mesmo entre demônios, né? Coisa que não existe no nosso, digamos, na nossa sociedade hoje. Acho que a gente faz coisa que nem um capeta usaria. Essas considerações metafísicas à parte, né, e sulfurosas, eu gostaria de dizer que a nossa ideia, a minha ideia de cidade é você transformar, e a saúde foi o último passageiro a entrar na cidade, na questão da sustentabilidade. O que você propõe para as pessoas é irreal. Você deixar teu carro em casa, ficar no escuro à noite, tomar banho de canequinha, e se vier, como eu disse uma vez, eu falei isso... Isso é bem irreal mesmo. E um ser peludo que sai de trás do freezer, querendo que você coma bife, e você diz que não vai comer. E aí, quando eu fui ver que eu falei isso, o patrocínio era Friboi, né? Só faltava ter uma mulher do lado falando que era a esposa do Tony Ramos, né? Você vai melhorar de saúde agora. Eu vim a pé daqui. Hoje eu andei a pé o dia inteiro e vim de metrô, eu caminhei sem querer 7 quilômetros. Isso reduz meu risco de infarto do miocárdio, de osteoporose, de diabetes e doença mental agora na minha vida. Não vai esperar 80 anos para o urso polar fazer. Se você comer menos carne vermelha, reduz metano no pasto, mas teu risco de diabetes, de aterosclerose e de câncer de colo reduz agora. Então a gente não pode fugir da ideia do egoísmo, que é um sentimento natural do ser humano.
A gente não funciona por idealismo. Quem já pratica a sustentabilidade faz isso, mas não vai ter consenso nisso. Você acha que uma companhia de petróleo, ela vai plantar, por que a Petrobras coloca, ela lustra casco de tartaruga no Tamar? Por que o quê? A Petrobras tem o projeto Tamar, para fazer greenwashing, porque a estratégia de negócio dela é vender petróleo. Você acha que alguém que produz petróleo vai abdicar desse negócio? Hoje o petróleo está mais baixo, está $41, o preço mais baixo que a OPEP fez para quebrar as pernas da Venezuela, da Escandinávia, do nosso pré-sal. Então eles resolveram quebrar o mercado disso. Você acha? Mas eles produzem, sabe quanto a Arábia Saudita produz o barril de petróleo? $9. Ou seja, se ele vender por 41, é um grande negócio. Alguém abdica disso por bom mocismo? Nunca. Nunca. Então, essa não vai ter consenso aqui. Por isso que eu acho, então a horta é uma iniciativa que encontra as pessoas, mas você pode trocar ideias, voltando ao assunto da horta, e de você mudar. Eu colocaria a horta, sabe aonde? Em escola. Porque uma criança que for plantar uma comida e ver ela crescer, ela vai ter uma alimentação saudável, e não adianta você depois fazer Lanche Feliz e fazer coisa para o câncer, dizendo que eles contribuem um dia, vai cuidar do câncer infantil. A alimentação está diretamente ligada ao surgimento do câncer? Assim? Não tenha dúvida, todo indivíduo gordo ele inflama e tem câncer. Além disso, a maior parte dos carcinogênicos, das substâncias carcinogênicas são lipossolúveis. Então, o indivíduo acima do peso, ele passa a ser um banco acumulador de câncer. Além disso, ele produz mais insulina. A insulina vai fazer com que células transformadas tenham ela é um fator, além de ela baixar a glicose, ela faz com que você tenha mais divisão celular. Então, a obesidade está nitidamente relacionada com câncer. Então, não adianta você depois fazer... Veja, você está fazendo um dia para combater o câncer infantil e produz uma substância carcinogênica. Isso tem que ser discutido plenamente, nós temos que ter transparência. E essas economias, pergunta se sustentabilidade é dinheiro, depende de onde você faz a conta. Se você pegar o ciclo do combustível fóssil e fizer do poço à bomba, você vai achar que você fazer hidrelétrica é melhor do que fazer eólica ou solar. Mas se você levar em conta todo o adoecimento, vamos pegar um exemplo muito claro, só para não ser... É que eu começo a falar isso e fico nervoso. Mas, por exemplo, o corredor Francisco Morato, Consolação, produz 12 indivíduos com incapacidade permanente por mês. 12 pernetas, paraplégicos ou indivíduos que não vão conseguir mais trabalhar, geralmente jovens. Muito bem, o Código Nacional de Trânsito não coibiu o artigo que não permitia a moto andar entre as faixas de rolamento, porque isso ia prejudicar os negócios das empresas montadoras de motocicleta, que no Japão não permitem que ande daquele jeito. E aí você vai fazer o quê? Alguém fez a conta de saber quantos anos de vida produtiva aquele indivíduo perdeu? Tem um livro, como é que é o nome dele, que teve aqui no primeiro que ele escreveu um livro sobre as motocicletas, sobre a mortalidade, a quantidade... Isso, quanto você gastou para manter um indivíduo vivo? Quanto você gastou para colocar uma prótese? Quanto a Previdência Social está pagando isso? Multiplica isso e vê se o dinheiro compensa. Ou nós vamos subsidiar um segmento de indústria com carne humana? É isso que nós estamos discutindo. Essa é a discussão. Por isso que eu acho que a questão da sustentabilidade passa por discutir a sobrevivência do homem. Eu acho que tem que fundar a Sociedade Protetora do Ser Humano. Porque é nas cidades que você vai desmatar a Amazônia. É para você comer carne que você vai desmatar a Amazônia. Para plantar soja, para fazer ração de boi. E acabar com a água. E acabar com a água por causa disso. Então, essa questão, e não é só isso. Quando você tira um vírus que está perdido no centro da África, planta a fruta como a China fez, e o morcego, que era o portador do ebola, chega nas franjas da cidade, você está tirando coisas que estão em equilíbrio, como aconteceu com esse encefalite do Rocio e todas as outras encefalites, para dentro das cidades.
Então, a discussão toda, ela envolve um conceito de economia expandido, a discussão dos conceitos morais e dos princípios éticos que regem esse tipo de economia, e não foi por outra coisa que, quando eu perguntei para a vice-presidente do Banco Mundial, que cuida do Green Fund, na 20, que foi lá em Lima, foi COP20, ela falou, por que não entra a saúde? Porque, basicamente, porque os países não querem. Aí a Organização Mundial de Saúde fez uma reunião e disse que só de poluição do ar morrem 7,5 milhões de pessoas por ano. Qual é o argumento comercial que sustenta isso? Quem tem coragem de dizer que você vai ganhar benefício matando 7 milhões de pessoas por ano? Essa questão fez com que a COP21 funcionasse, quando a saúde embarcou. Por isso que eu acho que a questão da sustentabilidade é resolvida nas cidades e a partir da conscientização dos malefícios diretos e imediatos que a saúde humana tem, quando você coloca uma coisa que chama obsolescência programada. Eu percebi. Eu queria só voltar aqui na história, porque eu acho, quando vocês falam de hortas urbanas, só para voltar aqui, eu acho uma coisa um pouco naif. Acho assim, interessante, bacana, tarará, mas acho assim, tão pouquinho. Mas é um valor simbólico. Eu entendi. Eu estou começando a entender simbólico. agora como uma outra coisa. Através disso, é naif mesmo. Mas eu acho que é um estágio, na verdade. Assim, você tem hoje aqui em São Paulo, vários grupos, tem os hortelões urbanos, que é uma rede incrível de... Exato, mas que ainda tem essa característica meio hippie, meio naif, de são... Vou fazer um ar orgânicozinho, aí pega lá umas 4 folhinhas de manjericão. Sim, ele tem um papel mais de desenvolvimento comunitário do que de... Mas a gente já tem exemplos, a Suíça, por exemplo, está muito avançada nisso, você tem vários países... E é curioso que são duas tendências de urbanismo super interessantes que servem tanto para alimentação quanto para geração de energia, que você deixa de ter grandes e distantes centros produtores, né? Então você tem lá a hidrelétrica ou a usina térmica ali a quilômetros e quilômetros da cidade, né? Assim como você tem o campo, as plantações, aqui Mogi das Cruzes é um celeiro de São Paulo, enfim... E você passa a ter essa produção em microescala, no caso de energias, tais redes distribuídas. Você vai ter aqui em cima do Nibis uma super geração de energia solar, você vai ter... E isso vale para as hortas também, tá? Em algum momento, a gente vai perceber que economicamente, socialmente, tecnicamente, melhor produzir em pequena e média escala perto dos centros consumidores do que distante deles, né? Acabando, para não, porque eu já falei demais, eu fiquei nervoso. Não, eu acho a horta é necessária, mas ela não é suficiente. Você tem que discutir de frente as inconsistências de você ter que consumir mais do que você precisa. Você compra um carro, aí eles mudam a lanterna, o motor é o mesmo. E você se sente um subnitrato de pó de mico, porque ela mudou a bendita lanterna do seu carro. E te cobra muito mais por isso. Essa questão de você induzir, porque você coloca, o que é pior, você coloca a felicidade numa TV de antena plana que diz que tem uma garantia até a Copa de 2000 e muito. Antes de ela passar 1/10 da garantia, já não saiu uma outra. Que você quer correr atrás. Então, na hora que você acabou de pagar, e você já está infeliz, porque você tem uma tela infinitamente mais grossa do que aquela que saiu nova. Isso acontece com multifuncional e tudo. Essa questão central tem que ser combatida na escola, assim como o tabaco, assim como uma série de outras coisas. Eu acho que assim, talvez... Voltando rapidinho na questão da ingenuidade, eu não vejo a questão da horta ou do Boa Praça, por exemplo, que o professor falou, como ingenuidade, por uma questão muito simples. O Boa Praça, por exemplo, surgiu porque uma menina pediu de presente de aniversário para a mãe a reforma da praça na frente da casa, porque queria brincar ali, queria poder usar aquele espaço. A mãe prometeu se engajar nisso, a filha teria que abrir mão dos presentes,
E a filha concordou, e com isso ela foi correndo atrás dos vizinhos, da subprefeitura, de todo mundo que era responsável, e conseguiu a reforma da praça. E esse foi o movimento de fundação do Boa Praça, e depois eles foram crescendo, e tem grupos espalhados. Mas o que eu acho mais interessante é, a menina que abdicou, por exemplo, poderia ter ganho um videogame, uma TV, todas essas coisas que a gente estava falando agora, e ela ganhou uma praça. No que ela ganhou uma praça, ela ganhou vizinhos, ela ganhou conversa, ela ganhou comunidade, e a gente ganhou saúde e deixa de gastar justamente, ou fornecer justamente para esse sistema mais egoísta, né, que é o da lanterna, o da TV com a tela maravilhosa. É tudo uma ilusão, então, porque você compra a televisão, noção... num segundo você está infeliz, porque aquilo não te deu aquela sensação de felicidade que foi vendida para você. Você continua se sentindo, sabe, é sempre uma cenoura na frente do burro, entendeu? Uma coisa assim. Precisamos ser ingênuos. Deixa eu só falar, quando eu falei que era naif, é no sentido assim, da horta realmente se transformar num meio econômico e sustentável para aquele bairro, para aquela comunidade. Acho legal o movimento, entendeu? Mas a ideia é que isso se torne realmente grandes hortas e grandes funcionando. A gente vai ter agora, em menos de um mês, a maior horta urbana, uma das maiores hortas urbanas... Opa! Da América Latina sendo inaugurada aqui em São Paulo. Ali, Vai atender um telefone aqui rápido. Mas você volta, né? Eu acho importante aqui, porque assim, né, a gente fica... Não, você estava falando, a gente vai ter a maior horta urbana. Exato, quando? Exato. Aonde? Dentro de um mês, no máximo, já está sendo limpo e tal, perto daquele shopping... na divisa com Osasco ali, alguém sabe o nome daquele bairro? Continental. Exatamente. Então, mas assim, só para trazer uma perspectiva, trazer um pouco de otimismo, né? Porque as pessoas falam, tá tudo perdido e tal. É importante a gente olhar as coisas em perspectiva, né? Se a gente olhar hoje com o que a gente tem, com todas essas questões que a gente tem, a gente olhar 100 anos, 200 anos para trás, a gente vai falar, cara, como é que a gente podia fazer aquilo, né? Você tem desde questões trabalhistas, de direitos humanos, de mil outras questões, de ambientais, de poluição e tal, que hoje soam como um absurdo, né? Se olhar para trás. E eu não tenho a menor dúvida, Patrícia, a gente estava até falando um pouco disso antes de começar, especialmente essa geração que está chegando aí perto dos 20, tal, eles já têm, vários de vocês... alguns que fazem parte, outros que têm parentes, filhos, netos, enfim, dessa geração, essa moçada, eles já vêm com um chip, um DNA de economia compartilhada, que é impressionante. Ou seja, o ter vai perder espaço para o ser. Isso é muito claro, não sou eu que estou falando isso, tem inúmeras pesquisas mostrando que é uma tendência... Em São Paulo dá para pensar numa coisa política que aconteceu ano passado, que foi a ocupação das escolas. Exatamente. Foi o quê? A ocupação dos secundaristas nas escolas. Incrível, isso incrível. É uma coisa que mudou eu acho o movimento geracionalmente. político mais importante que aconteceu no país. E um outro ótimo exemplo hoje, ao contrário da minha geração, qual é o sonho da moçada? É ter o primeiro carro? Não é. Isso aí também já passou. Nas empresas que estão vivendo uma baita crise de recursos humanos com essa nova geração, o que essa moçada quer é propósito. É trabalhar numa empresa que tem uma missão social e não que mire apenas o lucro. Então, assim, é claro que a gente... É como olhar o copo meio cheio, meio vazio, ou olhar o filme, a foto, né? Você olha a foto da nossa realidade, ela realmente ainda é muito feia, né? Tem muita coisa. Imagina para você, professor, que enxerga isso na ponta do lápis, essas externalidades de um modelo absurdamente errado que a gente tem. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, olhando para frente, essa moçada, essas novas gerações, esse novo modo de pensar, e que tem apenas aderência com esse Zeitgeist, né, que se chama civilização, a gente vai melhorar e muito. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aí todo passo é válido. O professor citou um... Eu sou um otimista porque, olha, eu sou patologista. I see dead people. Eu vejo as pessoas por dentro. Eu vejo as pessoas que morrem antes do combinado, e acho que o laboratório mais preciso
identificar o que uma cidade promove de sofrimento, é a mesa de autópsia. É um dos lugares mais trágicos e, porém, mais precisos para saber o que uma cidade pode fazer para uma pessoa. Eu sei do que morrem. Os moradores de rua não morrem de frio. Eles morrem o ano todo. Eles morrem com um buraco no pulmão. Eles morrem com um fígado cirrótico. Eles morrem de doenças que seriam facilmente cuidadas. Então, mas eu sou um otimista. Mas eu acho que tem que colocar nas pessoas por isso que eu estou falando, uma criança que vê uma horta, voltando ao assunto da horta, ela vai voltar diferente, ela volta melhor. Tem coisa que volta pior. Sempre uso o mesmo exemplo. Cruzeiro Dia das Mães com o Fábio Júnior, 3 dias em alto mar, você não volta igual. Então você não. Então eu acho que a pessoa é criada numa outra situação. Você acha que os fumantes, a taxa de tabaco, o tabagismo caiu muito. Você acha que foi porque os fumantes abandonaram o tabaco? Não, é porque eles morreram. Morreram e veio uma nova geração aonde você não tinha glamour nenhum num palito fumegante. Como não vai ter a ideia do carro como um apêndice da sua virilidade, do seu poder ou um cartão de visita. Então isso vai ser feito com educação. Por isso que eu acho que um consumo sustentável, educado desde o começo e mostrando que você tem benefícios, hoje, isso acontece, no Brasil está acontecendo, mas na Europa já aconteceu muito. O carro deixou de ser um status, uma condição necessária e vai acontecer, já está acontecendo isso no Brasil. O que você quer em junho de 2013, o que se brigou não foi por mais avenidas, foi por um transporte coletivo mais digno, mais barato e mais eficiente. Não, e você vai pôr aonde? Não, nem é só assaltar, você vai pôr aonde? Você vai pagar IPVA, está caro manter um negócio desse, é um mico que você compra. Mas quando você vê a propaganda do carro, você vai ver que ele está vendendo conteúdos que não são de mobilidade. E isso está perdendo o impacto, está sendo desconstruído. Então, por isso que eu estou dizendo, a horta tem um papel muito mais simbólico, muito mais educativo, mas a gente vai viver mais sustentável na hora que você pegar aquele monte de plantação de soja, que 90% é para fazer farelo de soja, para fazer ração para fazer comida de boi ou de porco, aí você começa a melhorar. É a soja que está destruindo a Amazônia e a gente está achando que é só os madeireiros, né? Mas o que eu acho muito interessante nesse exemplo do carro, porque ele anda junto com a horta, quando a gente pensa que a bicicleta anda junto. O espaço para ter bicicleta, apesar do acidente com o joelho, as crianças agora podem, em vez de abandonar a bicicleta na infância, como a maioria das pessoas aqui fizeram, provavelmente em algum momento deixaram de andar de bicicleta, não parar. Isso já muda muito. Eu, como médico, estou andando de bicicleta, eu ando de bicicleta desde os 17 anos. Eu era cacatua da Faculdade de Medicina quando virei professor. A coordenadora de graduação que me viu entrar no primeiro ano, quando eu virei professor, falou, não venha mais de bicicleta porque isso pega mal. Na Harvard isso não tem problema, você pode chegar de bicicleta porque você vai pagar $2.000 por mês para pagar seu carro ali dentro. Enquanto nós aqui asfaltamos o jardim para colocar o carro em cima quando tem uma estação de metrô na porta. Se isso não é microcefalia adquirida do adulto, quer dizer, que é a mais trágica, né? Por burrice, vai atrofiando o cérebro, isso não sei o que é. Mas sabe o que eu acho disso que vocês estão falando da horta, que eu acho muito importante para a criança, que acho que era uma coisa que tinha que estar incluída dentro das salas de aula desde pequena, é aprender a cozinhar. Porque você começa a comer bem quando você começa a cozinhar. E você faz parte de todo o processo. Você vai na feira comprar as coisas, você vê o que está mais barato, que são as coisas que estão na época, você vai fazendo todo o ciclo para comer melhor. Dá para ensinar matemática, e você aprende a cozinhar e começar a fazer. É muito estranho para mim, eu adoro cozinhar, eu acho muito estranho você precisar de alguém para te alimentar, porque você não sabe se alimentar. Não só não sabe, como não sabe preparar um alimento para você. Eu acho isso tão esquisito, muito esquisito. Não é estranho?
Mas, André, você que é uma pessoa otimista, o que está acontecendo, que eu anunciei, que você ia dizer coisas que já estão acontecendo na cidade, que a gente nem sabe que existem, né? De interessante, nesse sentido de... Agora, eu já estou querendo mudar de termo, porque o negócio de esverdear a cidade ficou chato, mas de tornar a cidade mais agradável, mais parque, mais lazer, mais encontros, além de horta, além da Paulista fechada. O que está acontecendo de... Olha, eu poderia passar horas aqui listando exemplos incríveis, como Boa Praça, os hortelões urbanos, o projeto que eu conheci esses dias, que é impressionante, chama Migraflix, que é um argentino e um brasileiro que se juntaram e trabalham com os refugiados que estão chegando aos montes na cidade e descobrem os talentos desses refugiados e fazem cursos a partir desse talento. Então, o doce sírio, a dança, não sei o quê, uma coisa... assim, sem exagero, eu tenho certeza, porque eu conheço centenas e talvez sejam milhares de projetos, pessoas, grupos, organizações, coletivos que estão fazendo isso que o Boa Praça faz, que os hortelões fazem, que é você decidir, e de novo, não é virar hippie, vamos virar hippie agora, vamos abraçar a árvore, não. Eles realmente, você tem uma reocupação do espaço público de uma maneira que eu acho um fenômeno urbanístico, né, professor? Isso que está acontecendo. Você tem os Florestas de Bolso, do Ricardo Cardim, que é a reconstrução. Como é que é o Floresta de Bolso? O Floresta de Bolso é você pegar uma área, uma praça pequena e construir uma pequena floresta de mata original ali. Mata Atlântica. Exatamente, que você tenha, e que não é apenas uma questão estética, embora seja também, ou funcional associada à saúde, acima de você morar na frente de um espaço desse, mas também de serviços ecossistêmicos que isso presta, seja de regulação do clima e de fauna, né? Porque parece que não, mas São Paulo tem ainda uma rica fauna de pássaros, especialmente. Então, você tem, por exemplo, acabou de ser lançado aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro um projeto lindo do Instituto Alana, que é o Criança e Natureza, né, que busca não só estimular, como também colher todas as evidências científicas ligadas ao convívio da criança com a natureza. Índices de autismo, por exemplo, se reduzem drasticamente pelo simples fato de uma criança ter contato com pode ser uma praça, um parque, enfim. Tem muita coisa acontecendo, Patrícia. É lógico que às vezes eu fico pensando assim, toma um cuidado, será que eu não estou numa bolha de pessoas que estão transformando a cidade? Eu acho que a cidade é isso tudo. Mas não, é muito forte, é muito forte. É lógico que eu tenho uma visão privilegiada por conta do evento que a gente faz, mas eu diria seguramente assim que está na casa das centenas e talvez os poucos milhares, essa quantidade de iniciativas e projetos transformando a cara da cidade para melhor. Bom, eu recebi aqui um bilhete de que a gente está acabando, faltam só 20 minutos. Eu não sei se a gente continua a conversar ou se vocês querem que a gente abra para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Você é da onde? Você é da onde? Eu sou do Rio, mas fiquei um tempo fora do Brasil. Aí voltei agora, estou aqui em São Paulo. Olha, eu acho que o André é uma boa fonte. Quarto centenário da cidade de São Paulo e tem um caso de amor com a cidade. Ao contrário do Rio de Janeiro, que você pensa que tem que pagar couvert artístico para a moça quando você desce no Santos Dumont, que é uma cidade que se apaixona à primeira vista. São Paulo é uma cidade feia, mas tem muita personalidade. São Paulo se descobre nos detalhes, nos pequenos comércios, nas pessoas. Ela é uma cidade que você tem que entender antes de decidir se você gosta ou não. E isso você descobre. A coisa que eu mais perdi de sentimento não foi mobilidade, é que a bicicleta tinha um tempo que eu podia olhar e ver a cidade, fotografar, escrever
o sentimento que aquilo me motivou a ter. Então, você tem movimentos organizados aos montes, tem gente que está descobrindo nascentes urbanas, aonde os rios que a gente asfaltou. Que foram asfaltados, né? E a gente descobre aonde vão e estamos colocando isso. Árvores frutíferas, né? Tem aquele... Tem um projeto de árvores frutíferas. Tudo que o ser humano coloca, se pega uma tribo, acontece em São Paulo. Então, São Paulo tem, você consegue isso tanto nas redes sociais, e existem várias iniciativas. Se você quiser uma informação mais sistematizada, hoje eu estou dirigindo o Instituto de Estudos Avançados da USP, que tem um núcleo de exatamente todas essas tribos, tem um grupo lá de hortas urbanas e de agricultura urbana, e tem de artes, manifestações artísticas urbanas. A vantagem do EA é que você pode colocar um professor, você pode nomear como professor qualquer pessoa. Se o Villa-Lobos ressuscitasse, quisesse dar aula de composição na Escola de Comunicações e Artes, não podia porque não tinha doutorado. No Instituto de Estudos Avançados pode. Você pode pegar um grafiteiro, um funkeiro, e colocar ele como professor e ensinar para a gente, independente do seu conhecimento. Então existe no Instituto de Estudos Avançados um grupo que você pode entrar em contato, que conhece todas essas tribos, tem tudo catalogado. Então, agora pensa numa esquisitice, tem em São Paulo. São Paulo é uma cidade que você morre de infarto, mas nunca você vai morrer de tédio. Isso eu posso garantir para você. Antes do André fazer a propaganda dele, eu acho que eu até vou roubar. A própria virada é uma boa fonte. Assim, eu ia te falar isso. Você entra... A virada sustentável... Explica o que é virada sustentável. Não, porque eu ia dizer que, como jornalista, quando eu precisava de uma fonte nesse sentido, eu buscava o site deles. Então, tem workshops, tem várias coisas, vários eventos que eles têm contatos. Mas o que eu diria para vocês são duas coisas. Google, porque Boa Praça, Hortelões, todos eles têm presença social. Então, se você colocar termos como horta comunitária, frutas comunitárias, no Google bicicletas, você vai achar esses serviços assim. Esse de árvores frutíferas é bem legal, que é um mapa que as pessoas estão fazendo coletivamente de onde tem árvores frutíferas em São Paulo. Então, às vezes tem manga na sua rua e você não sabe. E eu acho que Facebook tem muitos grupos também, mas aí pelo Google se acha. Faz aí a tua propaganda daqui a um mês, né? Eu sou suspeito para falar, obviamente, mas a gente faz um festival que acontece agora no final de agosto, que é a tal Virada Sustentável, que hoje, para nossa sorte, é talvez a maior reunião desses grupos, coletivos, projetos. E uma das missões desse evento, além de reforçar as conexões entre esses grupos entre si, é também mostrar para a cidade que tem uma São Paulo que está dando super certo, uma São Paulo que está se transformando e que tem uma característica muito curiosa, né? A gente é mudar o mundo, mas não é mudar o mundo naquele ativismo penitente ou raivoso. E de sair da cidade, morar no céu. Exato, que a gente tinha. É um ativismo festivo, né? Essa é outra característica fascinante dessa moçada, né? Eles querem mudar o mundo, mas querem fazer disso uma grande festa. Isso tem um poder de atração e sedução enorme, muito maior do que aquele modelo antigo, né? De aquela coisa ou penitente ou raivosa, enfim. Então, recomendo que a gente anuncia a programação no dia 10 de agosto, eu tenho certeza que você vai conhecer muitos grupos legais. Se você puder andar e conversar, eu acho que é o melhor remédio que você vai ter. Assim. Várias dessas hortas, as hortas urbanas, por exemplo, na Praça das Corujas e tal, normalmente tem gente cuidando, então é questão de chegar e perguntar. E as pessoas têm ocupado os espaços públicos e eu acho que é um convite. Tem gente que fez festa junina em praça na frente de casa. Então, sei lá, sinta-se à vontade para chegar, perguntar e conversar. Eu acho que é o melhor jeito de você se inserir. E eu acho que o André, melhor que ninguém, sabe que um grupo leva a outro. Então, alguém da festa junina planta alguma coisa e vai te apresentando, e você vai conversando e conhecendo. Eu, pelo menos, faço isso. Você é conversador, né? Puxa uma prosa, né? E aí, alguém quer mais fazer alguma pergunta?
Tá faltando o quê? Aí aquela história do Minhocão virar uma praça, aquelas coisas assim, isso tá. O Minhocão já tem hoje, aos finais de semana, status de parque, né? Ele teve um projeto Mas de não lei, virar fechado e virar parque nesse sentido. mesmo. Há uma grande discussão, tem duas grandes linhas ali. Uma é de manter o Minhocão e transformar como os Highlines de Nova York, enfim, um parque que fique Suspenso. em cima do... que é lindo, não? E o próprio Minhocão, as empenas dos prédios lá já se tornaram um museu a céu aberto, né? Maravilhoso ali, aquele... E tem um outro movimento que diz que, ok, pode até fazer isso, mas o que tem que fazer é derrubar o Minhocão, né? Que é realmente um É aquela época que se fazia obras urbanas sem arquitetônico, pensar em absolutamente nenhuma beleza. Né? acabaram com o bairro ali, enfim, realmente é uma aberração arquitetônica e urbanística. Mas tem essas duas linhas ali e está muito forte, né? Você vê, tem o Parque Augusta também, na Rua Augusta, que é um movimento muito emblemático dessa questão de duas construtoras querendo erguer com todo o direito, claro, duas torres lá enormes e um grupo de ativistas que tem um peso muito grande. Eu acho que, inclusive, vão conseguir virar esse jogo. O Ministério Público já está junto com essa turma e tal. No sentido de, não, queremos aqui uma área 100% verde de usufruto da cidade, né? Que, mais do que a quantidade de verde disponível, tem na sua questão... É muito emblemático dessa discussão da cidade que a gente quer ter, né? Oi. Claro. Uma das coisas, eu sei que pode parecer meio demagógico, mas nós temos eleições em outubro, né? Eu acho que uma das grandes vantagens e utilidades desse nosso encontro é exatamente fazer aquilo melhor do que em quem a gente vai votar. Nossa, É uma excelente oportunidade de mudança. Agora, especificamente para o Paulo, o controlar. Queria saber se você achava que aquilo era útil. Eu, particularmente, imaginei, olhando a parte comercial, o controlar poderia ser reinventado de uma maneira menos comercial, mais útil. E quando eu pensei que isso ia acontecer, e que inclusive iam lutar para que isso se espalhasse de São Paulo todo, para o Brasil todo, a coisa foi executada. E essa pessoa pensou sobre isso. A inspeção veicular tem um espaço pequeno no controle da poluição, mas é a coisa que mais daria resultado em curto espaço. E o que acontece é que o conceito de uma bacia aérea, ele não acaba Santo André e São Paulo. Por que em São Paulo faz, Santo André não faz? Então, devia ser expandido. E o controlar, então, você vê o que está discutindo agora, né? O problema da campanha política é que você identifica temas que dão voto, e então você fala, vou acabar com aquilo, e isso não foi expandido devia ser expandido para o estado inteiro. Na hora que a gente tivesse uma tecnologia veicular adequada, Euro 6, carros novos, você podia até dispensar e trabalhar em coisas mais estruturantes. Quer dizer, a inspeção veicular já não ia resolver o problema da poluição de São Paulo, mas ia ajudar, seria coisa que teria que ser expandida. Ela foi reduzida. Agora você discute, por exemplo, que tem candidato dizendo que vai voltar ao limite, vai tirar o limite de velocidade porque isso hoje incomoda o motorista. Então você sabe que tem voto, né? Então você vai pegar uma coisa que economizou 300 mortes por ano, né? E vai colocar isso para ganhar alguns milhares de votos. O problema é que a gente está tentando, não sei se nós vamos conseguir, que a USP, a gente levantou todos os grupos que na USP trabalham com cidades, todos. E a gente fez um discurso, colocou todo mundo junto, fez um gráfico de palavras, viu os temas que mais emergem. A gente quer ver se esses candidatos vão sofrer uma sabatina, um cada vez, para saber como eles respondem a cada uma das questões feitas. Não estou dizendo que a gente tem a verdade, né? Mesmo porque não acho que a gente, a USP poderia, ela não é que a gente tenha o domínio do que é importante, mas pelo menos tem um grupo de pessoas que pensam a cidade em termos de violência, mobilidade, transporte, e que querem perguntar para o prefeito o que vai fazer, e fazer um resumo neutro para todos os candidatos, para saber o que eles pensam sobre questões centrais. Então, a inspeção veicular na Alemanha não precisa, porque tem carro alemão, combustível alemão, e transporte coletivo alemão. No Brasil precisa.
Porque você tem adulteração de combustível, você não tem dispersão, você tira o catalisador e coloca uma coisa que parece um catalisador, e não é. Então você tem uma série de coisas que ainda a gente precisa da inspeção veicular. E ela devia ser expandida para todo o Brasil, para todas as regiões metropolitanas. E isso não aconteceu. Então, eu acho que essa é uma opinião muito pessoal, assim, técnica. A gente estima que a inspeção veicular reduziu em 3% a poluição do ar da cidade de São Paulo. São Paulo está 100% acima do padrão da qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Transporte, desses 100% a mais, 10% da frota, que é a diesel, produz 50% da poluição. E moto também produz, enfim, tem uma série de coisas. Mas quando você tira a inspeção veicular de diesel, você está matando pessoas. Morrem em São Paulo mais ou menos 4.500 pessoas por ano antes do tempo, por causa da poluição do ar. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu acho que falta uma política mais consistente, mais séria de controle de emissões veiculares. E esse é o grande problema. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Como é que você constrói uma narrativa que todo mundo entenda? Quando você tem um tiro, um acidente ou uma sorologia para dengue, você tem um nexo causal claro. Mas e uma coisa que te dá... comer comida gordurosa todo dia não mata? Mas ninguém vai falar que morreu de comer gordura, entendeu? Batata frita. Então, essas doenças multicausais são difíceis de você construir narrativas que a pessoa entenda e entenda como um problema. Então, é mais ou menos isso. Mas tinha um espaço para inspeção veicular, mas devia ser expandida para a região metropolitana de São Paulo, toda. Isso, tem várias. O problema é que você não tem o povo israelense. Né? E você não tem um político israelense. Nem a grana israelense. Você entendeu? É esse o problema. Então você falta uma coisa. Porque dentro eu não sou judeu, mas eu tenho a impressão que no dia que você chegar nas maiores universidades do mundo e falar quem for judeu sai, esvazia mais da metade. Então eu acho que existe uma cultura que preza o conhecimento. Então, e que tem o seguinte, você tem uma escola, por exemplo, que é uma coisa muito legal em Israel que eu conheço, onde uma pessoa pode pagar e outra não pode pagar, mas a escola é a mesma. E isso cria uma situação muito favorável de entendimento de situação. Então, eu não quero fazer proselitismo de nenhum país, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que existem fatores culturais que ainda não chegou. Os carros a diesel que estão sendo banidos na Europa, porque são carcinogênicos, existe um projeto de lei correndo no Congresso Nacional para colocar carro diesel no Brasil. Porque você perde mercado num lugar e vem para cá. E isso mostra que a gente, na Europa, que o pessoal tem um conceito de cidadania maior, isso não passa. No Brasil, passa. Porque o maior valor político aqui no Brasil ainda tem sido o desenvolvimento econômico. Enquanto que em países mais desenvolvidos, qualidade de vida, bem-estar e cidadania são fatores que determinam uma política. Mas, bom, a gente tem 3 minutos, 2, 1. Olha, a gente vai ter que acabar, faltam 2 minutos e aqui fecha às 10. Então, eu quero agradecer a vocês. Eu espero que esse papo, esse pensamento, porque, na verdade, a gente começa falando de praça, de horta, mas, na verdade, é uma coisa filosófica, é uma mudança de paradigma. É a gente começar a perceber nossos hábitos e começar a se transformar. É a gente se ver, porque nós todos estamos dentro desse cenário que a gente está falando. Então... Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado a todos vocês.